Lei Maria da Penha é baseada em uma fraude. Marco Antônio Herédia Viveiros, ex-marido de Maria da Penha, foi vítima de uma armação por conta de uma crise de ciúmes. A polícia errou ao acreditar em Maria da Penha e condenar Marco Antônio Herédia Viveiros. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Michel, do canal Enquanto Isso no Mundo, e nos últimos dias surgiram algumas versões sobre o que realmente aconteceu com Maria da Penha e seu ex-marido Marco Antônio Herédia Viveiros. Neste mês, a Lei Maria da Penha completa 18 anos e a internet voltou a ser palco de várias discussões sobre o caso que originou a lei. Vídeos com milhares de visualizações nas redes sociais ganharam destaque ao afirmar que a Lei Maria da Penha foi baseada em uma farsa. Estas versões alegavam que Maria da Penha, na verdade, teria sido vítima de assaltantes ou que ela havia simulado toda a situação da tentativa de assassinato para que seu ex-marido fosse preso, tudo por ciúmes após ter descoberto uma traição. Alguns influenciadores ajudaram a disseminar esta informação, trazendo ainda mais dúvidas sobre o tema. Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica bioquímica brasileira cuja luta contra a violência doméstica se tornou um símbolo nacional e internacional. A história dela levou à criação da Lei Maria da Penha, um marco muito importante na proteção das mulheres contra a violência doméstica aqui no Brasil. Maria da Penha nasceu em 1945 em Fortaleza, no Ceará. Ela cresceu em uma família de classe média e estudou farmácia bioquímica na Universidade Federal do Ceará. Em 1976, Maria da Penha casou-se com Marco Antônio Herédia Viveiros, um professor universitário colombiano. O casal teve 3 filhas e em 1983, Maria da Penha sofreu 2 tentativas de assassinato por parte de seu marido na época. Primeiro, disse que Marco Antônio atirou em Maria da Penha enquanto ela dormia, deixando-a paraplégica. E enquanto ela se recuperava do primeiro ataque, ele tentou eletrocutá-la durante o banho. O ex-marido de Maria da Penha alega que não foi ele quem atirou nela. E, de acordo com alguns posts, o colombiano naturalizado brasileiro teria sido incriminado por Maria da Penha por conta de ciúmes após ela ter descoberto uma traição. Esta é a versão apresentada por ele em um livro que voltou a circular em 2022, quando um trecho de um podcast reacendeu a tese nas redes sociais. Esta narrativa também aparece em um documentário lançado recentemente na internet. E aí, o que você acha? Marco Antônio foi vítima de uma farsa ou Maria da Penha foi vítima de 2 tentativas de assassinato? Para a gente conseguir verificar esses fatos corretamente, o primeiro passo é acessar os autos do processo que foi instaurado lá em Fortaleza, no Ceará, após Maria da Penha sofrer aquele primeiro ataque. Isso porque em muitos dos vídeos virais, os autores desses vídeos alegavam que o processo criminal continha algumas informações que sustentavam a tese de que a farmacêutica teria sido baleada em um assalto. E como as notícias publicadas geralmente não compartilham o conteúdo dos autos, o primeiro passo é ter as mais de 1.600 páginas do processo em mãos, onde no processo tem o inquérito policial, os laudos periciais, depoimentos de testemunhas, a denúncia do Ministério Público, toda a fase de instrução do processo, as audiências e 2 julgamentos pelo Tribunal do Júri de Fortaleza, lá no Ceará. Além disso, também tem os recursos da defesa e o mandado de prisão contra Viveiros. Com o acesso aos autos concedidos pelo juiz Antônio Edilberto Oliveira Lima ao site Comprova do portal UOL, fica um pouco mais fácil detalhar o que realmente aconteceu desde o dia do crime até a prisão de Marco Antônio Herédia Viveiros, passando também pelos depoimentos cruciais para a polícia, até o momento em que ele deixou de ser visto como vítima e passou a ser tratado como suspeito do crime. O crime é descrito da seguinte forma: Maria da Penha, então com 38 anos, foi baleada nas costas enquanto dormia em sua própria casa no início da manhã do dia 29 de maio de 1983. O marido, Viveiros, com 36 anos, foi baleado no ombro direito. Na casa dormiam o casal, as 3 filhas de 6, 4 e 2 anos e mais 2 empregadas domésticas, Francisca, Olindina e Rita. Elas ocupavam um quarto separado da casa por um portão de ferro próximo à área de serviço. A tese inicial da Polícia Civil do Ceará foi a mesma apresentada por Viveiros, e o casal era vítima de um crime. Segundo Viveiros, ele acordou por volta de 5 horas da manhã ao ouvir o cachorro latir, e ao se levantar, notou alguns ruídos vindo do teto da casa. Decidiu então voltar ao quarto, pegar um revólver que estava perto da cama e fazer uma vistoria pela casa. Viveiros contou que o cachorro latiu novamente, e nesse momento ele viu uma sombra vindo de uma abertura do teto, e quando ia atirar, ouviu um disparo vindo do interior da casa. Este seria, segundo ele, o
tiro que atingiu Maria da Penha nas costas enquanto ela dormia e foi disparado por um dos assaltantes que já estava dentro da casa. Viveiros também afirmou que neste momento foi surpreendido por alguém que colocou uma corda em seu pescoço. Durante esta luta contra a pessoa, o assaltante tentou lhe tomar a arma que disparou e o atingiu no ombro direito. E a versão que geralmente é contada nas redes sociais, ela termina por aqui e se limita à história apresentada por Viveiros, que inicialmente também foi aceita pela polícia. Os vídeos argumentam que a Lei Maria da Penha é baseada em uma fraude por isso. O que estes conteúdos não mostram, porém, são os novos rumos tomados pela investigação após o depoimento das testemunhas do caso. Maria da Penha prestou vários depoimentos à polícia, nos quais disse que não percebeu de imediato que havia sido baleada, mesmo após ouvir o barulho do disparo. Ela contou que pediu socorro à empregada Rita e que, mesmo casada com Viveiros há 5 anos, havia decidido se separar dele devido ao tratamento grosseiro que ele dispensava a ela e a todas as pessoas da casa. Ela também havia descoberto que ele tinha uma amante no mesmo dia em que decidiu sair de casa e ir morar com a mãe. Maria da Penha também relatou que soube por uma das empregadas, um mês após o crime, que o marido tinha uma espingarda, o mesmo tipo de arma usada para atingi-la, e que estranhou também o fato de os supostos assaltantes não terem roubado dinheiro e joias que estavam no quarto do casal, já que ela ali, baleada, não iria oferecer nenhum obstáculo ao roubo. E à medida em que a polícia ouvia os depoimentos dos vizinhos, surgiram mais inconsistências na história contada por Viveiros, pois a rua onde ficava a casa da família não era das mais largas, como mostram as imagens dos autos, e no momento dos disparos, vários vizinhos correram para tentar ver o que estava acontecendo. No entanto, nenhum deles disse ter visto uma fuga, nem mesmo um rapaz que trabalhava como vigia de um imóvel em construção em frente à casa, ou outros 2 vizinhos que subiram no muro para um terreno baldio que tinha ali perto, do lado da casa. Eles também disseram não ter visto nada, que não tinha também nenhum lugar para nenhum assaltante ter se escondido. O intervalo entre os tiros também levantou suspeitas, pois no depoimento à polícia, Viveiros disse que ouviu o tiro que atingiu sua esposa e logo em seguida, ali durante a luta corporal, acabou sendo atingido também. Já os vizinhos falaram que teve um intervalo de 2 a 3 minutos entre os disparos, tempo suficiente, segundo o delegado, para que Viveiros fingisse uma luta corporal e disparasse um tiro contra si mesmo. Porém, os depoimentos mais importantes foram os das empregadas da casa, Francisca, Olindina e Rita. Elas relataram à polícia sobre a rotina da casa e o comportamento grosseiro de Viveiros, tanto com sua esposa quanto com as funcionárias e também as próprias filhas. Disseram que ele costumava aplicar castigos físicos às meninas que frequentemente precisavam ser tratadas com pomadas devido à força dos golpes. Elas também afirmaram categoricamente que Viveiros possuía uma espingarda, a arma que ele não havia mencionado à polícia em seu depoimento e que depois ele negou ter. Ele negou tanto em um segundo depoimento quanto em 2 outras acariações posteriores. Ainda assim, as testemunhas mantiveram seus depoimentos. Francisca disse ter visto a espingarda dentro de um guarda-roupas cerca de 30 dias antes do crime. E no depoimento prestado, a outra empregada, Rita, também confirmou a existência dessa espingarda e disse ter observado a arma sendo limpa por Viveiros. Rita afirmou que o patrão tratava mal a esposa, as filhas e até elas mesmas, assim como Francisca, que também havia relatado a mesma coisa. Francisca também declarou que após o suposto arrombamento, as joias de Maria da Penha e de Viveiros, além das chaves do carro dele, estavam em locais de muito fácil acesso. Que foi estranho, né? Como é que um assaltante não levou nada? Foi a partir destes depoimentos que o delegado do caso, José Nival Freire da Silva, começou a desconfiar de Viveiros. Ele também pediu ajuda à Polícia Federal para investigá-lo lá na Colômbia e passou a tratá-lo oficialmente como um suspeito do crime. E mesmo que ninguém tenha de fato testemunhado o momento do disparo, a partir dali, Viveiros era o principal suspeito. Em 6 de julho de 1984, o delegado concluiu o inquérito policial indiciando Viveiros pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra Maria da Penha. O inquérito foi enviado ao Ministério Público do Ceará, que denunciou Viveiros à Justiça em 28 de setembro de 1984. Porém, antes mesmo da primeira decisão da Justiça, a defesa de Viveiros alegou que a denúncia e o próprio inquérito tinham um cunho meramente indiciário, sem qualquer testemunha que atestasse que o crime tivesse sido realmente cometido por ele. A defesa também argumentou que o relatório da polícia não considerava a perícia feita no local do crime e por isso pediu que a denúncia fosse julgada improcedente. Porém, não foi o que entendeu a então juíza titular da primeira vara do júri de Fortaleza. Em 31 de outubro de 1986, ela aceitou a denúncia do Ministério Público e emitiu uma sentença de pronúncia, significando
alegando que via elementos suficientes para que o réu fosse julgado pelo tribunal do júri. Viveiros então foi julgado e condenado 2 vezes, em 1991 e 1996. Na primeira condenação, ele foi condenado a 10 anos de prisão, mas conseguiu aguardar o recurso em liberdade. E durante este tempo, a defesa conseguiu anular o primeiro julgamento, argumentando que houve um erro na formulação das perguntas feitas aos jurados. Já o segundo julgamento ocorreu em 1996 e ele foi novamente condenado, desta vez a 10 anos e 6 meses de prisão. Mas ele saiu livre do tribunal devido a mais um recurso da defesa que alegou que o julgamento foi contrário às provas dos autos. Porém, na instância superior foi negado um novo julgamento, mas a pena foi reduzida para 8 anos e 6 meses, 2 anos a menos. Viveiros só foi preso de fato em 2002, mas foi para o regime semiaberto em 2004 e obteve a liberdade condicional em 2007. Então, o que temos aqui de fato é um extenso inquérito policial contra algumas versões da internet ou do próprio Marco Antônio. Sendo assim, as 3 perguntas do início desse vídeo podem ser respondidas do mesmo modo, todas com um não. A Lei Maria da Penha não é baseada em uma fraude. Marco Antônio não foi vítima de uma armação por conta de ciúmes, nem mesmo de um assalto, pois ele foi condenado 2 vezes pelo crime e a polícia não errou ao indicá-lo como o autor das tentativas contra a vida de Maria da Penha. Como resultado da pressão internacional e também do ativismo tanto de Maria da Penha como de diversos grupos de direitos humanos, no dia 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 11.340, conhecida como a Lei Maria da Penha. A lei trouxe mudanças significativas na legislação brasileira, entre elas o afastamento do agressor do lar e a proibição do contato com a vítima, além da criação de tribunais especializados em casos de violência doméstica. Teve também o aumento das penas para agressores e a possibilidade de prisão preventiva. A lei é reconhecida como uma das mais avançadas legislações no combate à violência doméstica no mundo. Maria da Penha tornou-se uma defensora dos direitos das mulheres e continua o seu ativismo até hoje, promovendo palestras e participando de campanhas de conscientização. Maria da Penha continua a morar em Fortaleza, onde dedica a sua vida contra a violência doméstica e a proteção das mulheres. Ela fundou o Instituto Maria da Penha, que trabalha na promoção de políticas públicas de proteção às mulheres e também na conscientização sobre a violência de gênero. E se você viu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Vai ser uma honra ter você como inscrito. Se você gostou, deixa o like também e até o próximo vídeo. Um abraço.